Você já parou para pensar por que, justamente no seu momento mais difícil, quando você estava quebrado emocionalmente, financeiramente ou espiritualmente, um gato apareceu do nada na sua vida? Por que ele escolheu você, entre todas as casas do bairro, entre todas as pessoas que poderiam cuidar dele? A verdade é que os gatos podem enxergar através do véu espiritual. Eles sabem quando uma alma está sob ataque energético, quando alguém está sendo alvo de inveja, traição ou energias negativas. E quando isso acontece, o universo envia esses guardiões felinos para fazer um trabalho que poucos compreendem. Hoje, eu vou revelar o verdadeiro motivo espiritual pelo qual esse gato chegou na sua vida no momento exato em que você mais precisava de proteção. E no final, você vai descobrir uma verdade sobre sua própria essência espiritual que vai mudar para sempre a forma como você vê sua jornada. Fique até o final, porque a última revelação pode explicar muito do que você viveu. Primeiro, você precisa entender uma verdade que vai revolucionar sua visão sobre o que aconteceu. Os gatos são enviados pelo universo como guardiões espirituais em momentos de crise energética. Eles não aparecem aleatoriamente na nossa vida. Eles são magneticamente atraídos para almas que estão passando por ataques espirituais, seja através de inveja, traição, ou pessoas que estão conscientemente ou inconscientemente direcionando energias negativas contra nós. Pense bem, qual era a sua situação quando ele chegou? Você estava passando por uma separação dolorosa? Tinha acabado de perder o emprego? Estava lidando com traições de pessoas próximas? Ou talvez estava enfrentando problemas de saúde, depressão, ou se sentindo completamente perdido na vida? Não foi coincidência. Naquele momento de vulnerabilidade, sua energia estava mais aberta, mais sensível, e isso criou como que um sinal no universo espiritual. As pessoas ao seu redor, mesmo sem saber, estavam emitindo vibrações de pena, misturada com uma satisfação oculta de te ver em dificuldades. Sabe aquelas visitas que chegavam na sua casa durante seu momento difícil, fingindo preocupação, mas você sentia que havia algo estranho, uma energia pesada por trás das palavras de apoio? Elas vinham para confirmar sua desgraça, para se alimentar energeticamente do seu sofrimento, para levar fofocas sobre sua situação para outros. Seu futuro gato já sentia essa movimentação de energias negativas ao redor de você, mesmo à distância. Os felinos têm a capacidade de detectar ataques espirituais a quilômetros de distância. Eles sentem quando uma alma está sendo bombardeada por pensamentos negativos, por inveja, por desejos de que as coisas não melhorem para essa pessoa. E então, guiado por uma força maior, ele começou a caminhar em direção à sua casa. Pode ter demorado dias, semanas, mas ele estava vindo ao seu encontro com uma missão específica: criar um escudo energético ao redor de você e da sua família. Quando ele finalmente chegou, magro, talvez machucado, ou simplesmente aparecendo do nada no seu portão, não era um gato abandonado procurando comida. Era um soldado espiritual chegando para assumir seu posto de proteção. Desde o primeiro dia que ele pisou na sua casa, as coisas começaram a mudar energeticamente. As pessoas que vinham com más intenções começaram a se sentir desconfortáveis na sua presença. Aquelas que falavam mal de você pelas costas começaram a ter pesadelos ou se sentir mal quando pronunciavam seu nome. Isso porque seu gato havia criado um campo protetor que rebatia toda a negatividade direcionada contra você. E aqui vem algo que vai te impressionar. Ele não escolheu sua casa por acaso. Ele escolheu você. Mesmo que outras pessoas da família cuidassem dele, davam comida, carinho, ele tinha uma conexão especial contigo, não tinha? Ele dormia no seu quarto, ficava perto quando você estava triste, parecia entender exatamente quando você precisava de companhia. Isso acontecia porque vocês tinham uma conexão espiritual predestinada. Agora eu quero que você relembre os primeiros meses depois que ele chegou na sua vida, e você vai perceber que não foram apenas coincidências os changes que começaram a acontecer. Primeiro, sua intuição ficou mais aguçada.
Você começou a perceber mais facilmente quando as pessoas estavam sendo falsas com você, quando alguém chegava na sua casa com energias ruins, quando conversas eram superficiais, mas escondiam intenções maliciosas por trás. Isso acontecia porque seu gato estava trabalhando como um amplificador da sua sensibilidade espiritual. Ele captava as energias negativas das pessoas e te transmitia esses sinais através do comportamento dele. Quando ele ficava arisco, se escondia ou demonstrava agressividade com determinadas visitas, não era porque ele era antissocial. Ele estava te alertando sobre presenças que não vibravam em harmonia com o bem-estar da sua família. E teve algo mais que começou a acontecer. As pessoas que te fizeram mal no passado, aquelas que contribuíram para o momento difícil que você estava passando quando ele chegou, começaram a colher os frutos das energias negativas que elas mesmas plantaram. Não era a vingança do seu gato, era a lei do retorno funcionando. Seu guardião felino criou um escudo protetor tão forte que toda a energia negativa direcionada a você voltava triplicada para quem a enviou. Aquela ex-amiga que espalhou mentiras sobre você começou a ter problemas nos relacionamentos dela. Aquele colega de trabalho que fez intrigas para te prejudicar, a carreira dele começou a declinar. Aquele familiar que te criticava constantemente durante sua fase difícil, começou a enfrentar dificuldades similares às que você estava passando. Isso não era coincidência. Era seu gato trabalhando no plano espiritual como um guardião de justiça cósmica. Mas aqui tem um detalhe muito importante que poucos percebem. Seu gato não estava apenas te protegendo das energias ruins que vinham de fora. Ele também estava te curando por dentro, absorvendo suas próprias energias negativas, sua tristeza, sua raiva, seu desespero, sua sensação de abandono. Por isso, muitas vezes, depois de um dia especialmente difícil, você encontrava ele mais quieto, mais recolhido. Ele estava processando e transmutando toda essa carga emocional pesada que você carregava. E tem uma coisa que vai te emocionar. Durante seus momentos de maior desespero, quando você chorava, quando se sentia completamente sozinho no mundo, ele sempre aparecia. Não para brincar, não para pedir comida, mas para simplesmente ficar perto, para te fazer companhia. Nesses momentos, ele estava fazendo um trabalho energético profundo, enviando vibrações de paz, de força, de esperança diretamente para sua alma através da presença silenciosa dele. Seu gato sabia que você tinha uma missão importante nesta vida, que aquele momento difícil era apenas uma fase de preparação para algo maior. Ele foi enviado para garantir que você passasse por essa provação sem ser destruído pelas energias negativas ao seu redor, sem se deixar contaminar pela inveja e pela maldade das pessoas que queriam te ver derrotado definitivamente. E sabe qual é a prova de que tudo isso é verdade? Conforme sua vida foi melhorando, conforme você foi se fortalecendo e encontrando o seu caminho novamente, ele começou a ficar mais independente. Não precisava ficar tanto tempo grudado em você. Era como se o trabalho dele estivesse sendo concluído com sucesso. Ele tinha cumprido a missão de te proteger durante a tempestade e agora podia relaxar, sabendo que você havia desenvolvido sua própria força espiritual. Por isso, se seu gato ainda está com você, valorize cada dia ao lado desse guardião. E se ele já partiu para o plano espiritual, saiba que a missão dele foi cumprida com perfeição. Ele chegou no momento exato em que você precisava, te protegeu durante sua fase mais vulnerável, e agora continua te guardando de uma forma diferente, do mundo espiritual, onde ele pode ter uma visão ainda mais ampla dos perigos e oportunidades que se aproximam da sua vida. Então me diz uma coisa, depois de tudo que você descobriu hoje, você ainda acredita que foi coincidência aquele gato ter aparecido na sua vida exatamente quando você mais precisava? Ou você finalmente compreende que foi escolhido pelo universo para receber essa proteção especial através de um guardião felino? Agora eu tenho uma curiosidade enorme sobre a sua história, e sei que as outras pessoas aqui também vão ter. Nos comentários, me conta qual era o seu pior momento quando esse gato chegou na sua vida. Você estava passando por quê? Separação? Perda de emprego? Problemas de saúde? Traição de amigos? E como foi a chegada dele? Ele apareceu do nada?
Alguém trouxe? Você o encontrou machucado na rua? Cada detalhe da história da chegada é importante para entendermos como o universo trabalha. E tem mais. Me conta também o que mudou na sua vida depois que ele chegou. Você notou que certas pessoas começaram a se afastar? Que sua intuição ficou mais aguçada? Que situações ruins começaram a se resolver de forma inesperada? Porque quando a gente divide essas experiências, outras pessoas que passaram por situações similares conseguem entender melhor suas próprias vivências e perceber os sinais que talvez tenham passado despercebidos. Eu tenho certeza de que muitas pessoas aqui vão se identificar com a sua história, e talvez alguém que está passando por um momento difícil agora mesmo possa encontrar esperança ao ler sobre como um pequeno guardião felino transformou a vida de outras pessoas. Quem sabe a história que você compartilhar não seja exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para entender que não está sozinho na jornada. E se você sente que precisa de mais conhecimento sobre proteção espiritual e sinais do universo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo esses ensinamentos que podem iluminar sua caminhada espiritual e te ajudar a reconhecer as bênçãos que chegam disfarçadas na sua vida. Lembra sempre, aquele gato não apareceu na sua vida por acaso. Ele foi enviado pelo universo no momento exato em que você mais precisava de um anjo protetor. E agora que você sabe disso, pode honrar essa conexão sagrada e estar mais atento aos sinais que o universo continua enviando para te guiar e proteger.